Meus queridos, estamos aqui vivendo o 25º domingo do tempo comum e a liturgia hoje nos oferece um texto super quente do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. E vamos começar com a meditação que Frei Alberto Maggi, biblista italiano, nos oferece. E o tema da liturgia de hoje é: o dinheiro só tem sentido se utilizado a favor dos outros. O dinheiro para Jesus é um instrumento necessário para se sentir bem e fazer as pessoas se sentirem bem. Portanto, é um instrumento para os outros, mas é sempre um instrumento. Quando o dinheiro deixa de ser um instrumento, tornando-se um ídolo que sacrifica pessoas, aí então nós vamos ver as consequências. E essa parábola desconcertante e imprevisível que só o evangelista Lucas tem é que nos vai fazer meditar sobre esse tema. Por que essa parábola que Lucas nos traz hoje é desconcertante? Porque Jesus propõe uma pessoa desonesta como exemplo de comportamento. E isso realmente é um tanto estranho. Vamos ver. Comecemos lendo então o capítulo 16 de Lucas, versículo 1, que nos diz: Depois Jesus falou ainda aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. É um ensinamento de Jesus para a sua comunidade, ele está falando para os discípulos. Bem, desde que o mundo é mundo, sabe-se disso. Existe um provérbio italiano que diz que ministra, minestra. Ou seja, quem administra fica com parte daquilo que toma conta. As pessoas costumam não só administrar, mas tomar para si parte daquilo que administram. Sempre, muitos dos administradores, dos feitores e corretores fizeram seus próprios interesses em detrimento dos interesses do patrão, em detrimento dos trabalhadores, e é o que este homem, esse senhor rico da parábola percebe. Ele percebe que alguma coisa não está certa. Vamos então ver os versículos de 2 a 4. Ele o chamou e disse: Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: Meu senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que me recebam em suas casas quando eu for afastado da administração. Então o mestre, ou seja, o patrão, pede contas ao administrador. Deixa-me ver as contas um pouco. E o administrador o que faz? Ele percebe que ele está impossibilitado de duas maneiras. Capinar e cavar ele não consegue. Ele tem uma impossibilidade física. Mendigar tem vergonha, é uma impossibilidade moral. Em seguida encontramos a astúcia que Jesus elogia. Este administrador desonesto certamente será expulso da administração. Então ele decide fazer amizade com os devedores do patrão. Vamos ver como isso acontece. Versículos de 5 a 6 nos dizem: Então chamou cada qual separadamente os que estavam devendo a seu senhor. E perguntou ao primeiro: Quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. É uma quantia enorme essa dívida, o equivalente a 1000 denários. Um denário naquela época era o salário de um dia todo de trabalho. E naquela época, essa quantia de óleo equivalia à produção de mais ou menos umas 140, 150 oliveiras. Não está claro, e os estudiosos ainda não chegaram a uma opinião unânime, o que o administrador faz. Como ele dá esse desconto? Será que ele está renunciando à sua comissão, aquilo que ele estava pegando por fora do empréstimo que o senhor deu àquele homem? Ou ele só está fazendo uma fraude? Ele está fraudando. Ou seja, ele está ajudando aquele devedor a pagar menos do que realmente devia. Então isso não está claro. De qualquer modo, o administrador diminui, e aqui neste caso pela metade, a dívida desta pessoa. Prosseguindo, no versículo 7 temos: Depois perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E aqui está uma quantia ainda maior. 100 medidas de trigo naquela época davam 2.500 denários.
Lembro que um denário era o salário diário de um trabalhador. Isso equivaleria a mais ou menos 27.500 quilos de trigo, é muito trigo. Aqui o administrador abaixa um pouco menos a dívida, em 20%. No versículo 8 do capítulo 16, lemos: E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos desse mundo são mais sagazes para com os da sua geração do que os filhos da luz. Bem, estranhamente, o resultado é que o patrão elogiou aquele administrador desonesto, porque ele agiu com astúcia. E aqui está a moral de Jesus, ou seja, as pessoas que agem por interesse, por conveniência, inventam de tudo para ganhar cada vez mais. E no versículo 9, temos: Eu vos digo, usai dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que quando acabar, vos recebam nas moradas eternas. No tempo de Jesus, os rabinos, os mestres judaicos, distinguiam entre riqueza honesta e riqueza desonesta. No entanto, para Jesus, a riqueza é sempre desonesta. Se você é rico, é porque é desonesto. Se você é desonesto, não é generoso, porque se fosse generoso, não seria rico. A recomendação de Jesus é: use o dinheiro a favor dos outros, para que quando chegar a hora da necessidade, eles o acolham. E agora vamos aos últimos versículos, 10 a 13, que dizem: Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois confiáveis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois confiáveis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um para amar o outro, ou se apegará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus continua insistindo, batendo na questão da desonestidade. Jesus insiste que a riqueza é sempre desonesta. Se você que é rico não é desonesto, seu pai foi desonesto. Se seu pai não foi desonesto, deve ter sido seu avô ou seu bisavô. Mas na base de toda riqueza, há sempre a desonestidade. Pelo menos é isso que Jesus pensa. E então, a frase final dele é lapidar. Abre aspas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Fecha aspas. O termo riqueza, em aramaico, é mamoná, que significa conveniência. Então Jesus é claro. Ou você segue o próprio interesse, a própria conveniência, a sua riqueza, ou Deus. Você não pode juntar os dois. Bem, o evangelista escreve que assim que Jesus fez essa declaração, ele ouviu risadas atrás dele. Está lá em Lucas capítulo 16, versículos de 14 a 15. Quem será que riu? Serão os gananciosos cobradores de impostos? Serão os pecadores? Não. Quem ri de Jesus, quem ri nas costas de Jesus, são justamente os piedosos fariseus. Os fariseus, tão piedosos e devotados, não faziam diferença entre o canto de um salmo e um acerto de contas. Bom, agora eu vos proponho a minha reflexão pessoal e começo com uma frase famosa de Karl Marx, esse grande filósofo alemão. O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem. A essência domina-o e ele adora-a. Muito bem. A advertência mais séria que Jesus jamais deixou para a humanidade encontra-se neste Evangelho de Lucas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, como está lá em Lucas 16, versículo 13. E por outro lado, não existe nada tão difícil para nós que nos propomos a ser discípulos e discípulos de Jesus que evitar esse tipo de tentação, essa ganância pelo dinheiro. E por que Jesus é tão radical nessa questão da impossibilidade de reconciliar Deus e as riquezas? Por um motivo óbvio. Porque para ser rico,
para acumular riquezas, o ser humano passa a ser escravo daquilo que possui. Ao invés de se servir do dinheiro, passa a ser servo, escravo do mesmo. Há um ditado que diz: dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, ou se faz o dinheiro render, crescer, aumentar sempre mais, ou ele se vai, desaparece. Se a pessoa é muito generosa com o seu dinheiro, ou muito descuidada, desorganizada, logo o perderá. É da lógica do dinheiro, da riqueza, que tenha de ser acumulado e aumentar sempre mais. Isso faz com que tudo na vida se mova, se organize a partir dessa lógica. Buscar mais produtividade, mais consumo, mais bem-estar, mais energia, mais poder sobre os demais. É assim que a sociedade funciona. O que acaba por colocar em perigo a vida das pessoas e de todos os seres vivos que habitam a nossa casa comum, isto é, o nosso planeta. É justamente isso que estamos assistindo neste momento, a emergência climática mundial. De tanto perseguir o progresso, o desenvolvimento, o consumo, o ser humano está dilapidando, arruinando, destruindo o seu próprio habitat, a sua própria morada. De tanto desejar acumular riquezas, apenas o 1% da população mundial possui mais bens que todo o resto dos moradores de nosso planeta. Apenas 1%. Isso é insensatez, loucura pura. Afinal, lança-se bilhões de seres humanos na fome, na miséria, na falta de condições mínimas de uma vida digna, enquanto uma ínfima minoria tem mais dinheiro que países inteiros. É preciso ficar bem claro uma coisa com essa parábola. Quem nos ajuda nisso é o teólogo espanhol José María Castillo, que diz: quando o texto do Evangelho diz que o Senhor elogiou o administrador desonesto, o que a parábola quer dizer é que a ganância por dinheiro desumaniza e rebaixa a tal ponto que aqueles que são hábeis em roubar e enriquecer-se são elogiados, mesmo que isso seja para o seu próprio prejuízo. Ou seja, a desumanização produzida pela ganância é tal que não produz apenas indivíduos desumanos, mas também critérios desumanos, relações desumanizadas e uma sociedade desequilibrada. Após essa nossa meditação, eu convido a todos a seguir o texto desta oração que se encontra agora aí na sua tela. E aqui eu evoco um grande santo da igreja, não é o dia dele ainda, mas ele é alguém que soube o perigo das riquezas e soube fazer com que os ricos, ao doar, ao repartir o que tinha com as obras de caridade, pudessem, quem sabe, se salvar. São Vicente de Paulo, apóstolo e testemunha da caridade de Cristo, ensina-nos a amar a Deus com obras e com verdade e, acima de tudo, na pessoa dos pobres e necessitados que a sua providência coloca no caminho da nossa vida. Ensina-nos a não desviar o olhar dos feridos da vida, mas sim para nos dirigirmos a eles, para torná-los nossos vizinhos. Obtenha-nos um coração terno e compassivo com as misérias e sofrimentos dos pobres, especialmente dos mais indefesos e abandonados deste mundo. Ensina-nos a ser generosos para servi-los, às custas de nossos braços e com o suor de nossas testas. Junte-se a nós, em nosso serviço aos homens, e intercede junto ao Filho de Deus, que deu sua vida pelo amor a nós, para que em nossa família, nosso trabalho, nosso bairro, nossa paróquia, nossas comunidades, sejamos testemunhas credíveis do seu Evangelho de amor. Amém. E a você, querido irmão, querida irmã que nos acompanhou, Deus lhe abençoe e lhe guarde. Deus te cumule de muitas graças neste final de semana. E eu espero você aqui, na TV Canal 10 de Fernandópolis, no próximo final de semana. Fique com Deus.